Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Mais um dia que o Senhor separou de cada semana e chamou de seu santo dia, na graça e na paz do nosso Criador. Amém. Amém. A irmã Felícia está feliz, agradecida por bênçãos que foi derramada na vida dela. E eu sei que cada irmão aqui também está agradecidos, porque todos estão vivos. Amém. E é motivo Amém, Senhor. de ação de graças ao Senhor que nos criou. E nós vamos concentrar aqui a nossa adoração juntos àquele que unicamente é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. O ser humano ele foi feito para adorar a Deus mesmo, para o louvor de Deus. Nós somos agradecidos não somente pela a minha vida, mas também agradeço pela de vocês que estão aqui. Amém. Não fiz o meu agradecimento individual, mas estou fazendo aqui publicamente, agradecido pelas nossas vidas, Amém. que é Cristo Jesus. E é exatamente o que nós iremos fazer hoje. Trazer toda a honra e toda a glória e dar graças a esse que unicamente é o verdadeiro Criador. O Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador do mar e de tudo que neles há. Não tem nada no universo que Cristo não tenha feito. Seja as coisas visíveis, sejam as invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que existe existiria. Sem Ele nada existiria. Portanto, é a Ele que nós iremos adorar mais uma vez nesse dia de sábado. Amém. Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas, através de uma criatura chamada Adão, que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Uma vez perfeito, como Cristo era perfeito, na esfera dele, é lógico, ele veio a cair da sua perfeição e se achou mácula. E através desse homem imaculado, que de sua costela também já havia sido feita uma mulher, agora desse casal nasce todos os viventes humanos dessa terra, e que todos nasceram à semelhança de Adão. Alguém diz assim, todos nós somos feitos à semelhança de Deus. Não, todos nós não. Adão. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Adão. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele perdeu essa imagem e essa semelhança. Essa imagem e semelhança foi restaurada novamente em Cristo Jesus. E é nele que nós iremos nos concentrar aqui, é nele que nós vamos retornar à originalidade. Para mais uma vez, como Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, do seu Criador, nós também possamos também chegar um dia ter esse mesmo privilégio de ser a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. O Criador, as criaturas e a adoração dessas criaturas ao seu Criador. Ah, se as pessoas soubessem que elas foram feitas para adorar a Deus, não existiria esse mundo do jeito que é. As pessoas estão tão envolvidas no lidar do dia a dia que se esquece, nem lembra sequer que existe um Criador a ser adorado. E aqueles que ainda têm o temor de Deus, alguns destes não faz a coisa com seriedade, dando a devida honra àquele que é merecedor.
Esse texto aqui, acho que eu já falei dele centésima, milésima vez. Mas todo dia eu não canso de falar esse texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele diz que criou os céus e a terra, não é apenas o céu e a terra literalmente. Os habitantes do céu e os habitantes da terra. Ele criou tudo. Para o seu louvor, para a sua adoração. Esse texto, no princípio, o princípio de quê? Tudo bem, aqui nos leva nosso pensamento para a criação. Aquele que inicialmente o seu espírito estava pairando por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Jó diz: o Espírito de Deus que me fez, a inspiração do Todo-Poderoso que me deu vida, foi o mesmo que iniciou a sua fala, dizendo: haja luz. E houve luz. Ele criou todos os animais. Lembrando aqui dos luzeiros, ele criou lá no quarto dia, mas antes, um pouquinho no terceiro dia, só dar um ênfase aqui que nós vamos entrar também nesse assunto. No terceiro dia, ele criou essas coisas verdes aí, as ervas. Ele lembrou do ser humano que ele fez, antes mesmo que ele fosse criado. Ele lembrou dos animais, mesmo antes que os animais fossem também criados. Feitos. Já criou aquilo que as suas criaturas poderiam se dar bem ao se manter na alimentação. E nós temos mil motivos para agradecer a Deus, para dar graças a Ele. Em qualquer setor, em qualquer área, você tem motivo de agradecer a Deus, seja na parte financeira, seja na parte espiritual, você tem mil motivos para agradecer. Verdade. Nós estamos juntos aqui, como é de costume, a cada sábado, nós comparecer na presença de Deus para dar graças a Ele. Isso não deixa de ser ação de graças. O dia que Ele separou para nós, e que nós tenhamos em mente que esse dia que Ele separou, esse que separou é o verdadeiro Deus. 1 João 5,20 é o Filho de Deus. Esse é o verdadeiro Deus. E se nós estamos nele, nós estamos no ser correto. É o ser superior do universo. Em primeiro lugar, diz pastor L.J. Wagner, que em primeiro lugar, consideremos quem foi que criou o céu e a terra. Isso aqui é o primeiro lugar da nossa mente, do nosso pensamento, é nós ter essa consideração. Considerar aquele que fez os céus, a terra e o mar. Essa é a primeira consideração que nós devemos ter. Não sei vocês, mas eu aqui estou com o pensamento elevado para isso. Para considerar Jesus Cristo como o verdadeiro Criador. Deus criou. Mas não esqueçamos, Cristo é Deus e Ele que criou. Quando na mensagem do terceiro anjo diz, o teor da mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus
e a terra e o mar e as fontes das águas, porque é o Deus verdadeiro, lembrai-vos, e tenha a consideração de que Cristo é este Deus. Amém. É Jesus Cristo que deve estar todas as nossas atenções. Ele é a imagem perfeita do Pai. Ele é a imagem e a perfeição exata do seu ser. Adorando Ele, estamos adorando o próprio Pai. Sem Ele, o Pai não é adorado. Isso vai causar muita perseguição por estarmos dando a devida adoração a Cristo. João, se referindo à criação, lá quando é dito em Gênesis 1, verso 1, que no princípio criou Deus, são duas testemunhas falando uma e a mesma coisa. João falando em conformidade com Moisés, certamente quando ele fala desse texto, ele está se referindo aos versos iniciais da Bíblia. Ele também começa com essa palavra, no princípio, ou com essa frase, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então consideremos e lembremos que Jesus Cristo, que era o Verbo que estava com Deus, era Deus e que Ele criou todas as coisas. Amém. E que está claramente dizendo que esse Verbo, ele esteve no mundo, um pouco antes do 14. O mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Ainda hoje não conhece. E o Verbo que se fez carne, para poder morrer no lugar do homem que tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, a semelhança dele. Agora ele mesmo, unicamente ele, o Criador, poderia tornar-se o salvador daquele homem que havia caído. E foi isso que ele fez. Ele veio. Mendigo, se nós pararmos para meditar, para pensar, para considerar isso, se não é motivo de passar a vida inteira agradecendo. O mesmo que criou é o mesmo que Salvou. salvou. Tinha que resgatar ele. O mesmo que redimiu. O mesmo que redimiu. E as pessoas hoje querem fazer uma separação, né? O Deus do antigo, o Deus do novo. Não, é o Deus de tudo. E de todos. Seja lá atrás, seja lá na frente. Essa obra não é qualquer obra não, irmãos. Toda a obra de Cristo é maravilhosa, é linda, por excelência. Mas essa aqui é a mais bela de todas. Resta só nós reconhecermos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Vamos falar dessa obra. Já que é motivo de nós agradecermos, vamos falar dessa obra. Até aqui, o homem até aqui não era nada, não. Estava só formado do pó. Vocês podem estar questionando por quê. Estou dizendo, não era nada. Não era nada. Alguém sem fôlego é alguma coisa? Até aqui ele formou. Só formou. E depois que Deus criou o homem à sua imagem, a forma era perfeita. Ali era só a forma. Ele formou, ele só fez a forma.
Vamos entender isso, tá? Esse homem, irmão, é o homem mesmo? É a humanidade ou era o Adão específico? Esse aqui é o Adão específico. Específico, né? É Adão. Todos devem considerar essa questão do primeiro homem. Quando fala o homem, claro que não vai deixar nós de fora, mas é na pessoa de Adão. Todos os outros nasceram. Depois dele. Nasceram de uma mulher, Filho de mulher, né? mas Adão não teve mãe. A Eva não teve mãe. Mas o resto, todos eles tiveram. E o que foi nascido de uma mãe, o maior de todos é João Batista. Mas aqueles que se salvarem poderão dizer que são maiores do que João Batista. Bem que é importante considerar que no contexto criativo de Gênesis, a palavra homem se refere ao ser humano. A humanidade. Ao gênero humano. Ali é um sentido é plural. A questão, nós estávamos até falando aqui agora há pouco, a teologia desvirtua muito a mente do povo. Quando não está de acordo com a ideia deles, busca o original. Não era isso que nós estávamos conversando agora há pouco? Os outros que não estudam dizem, rapaz, eles têm teologia, eles estudam mesmo, eu vou ficar na minha. Por exemplo, o que eu acabei de falar agora há pouco. E só vejo os crentes dizer assim, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não. Eu não vejo a imagem e semelhança de Deus no ser humano, tirando do Adão. Deus era imperfeito? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, para que nós vamos ser restaurados? A imagem e semelhança de Deus. Exatamente isso. Então, agora Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus? Foi. Permaneceu a imagem e semelhança de Deus? Não. Restaurou-se quando? Em Cristo Jesus. Simples. E nós também somos restaurados em Cristo Jesus também. Amém. Você pode olhar lá, está escrito dizendo que nós, os filhos de Adão, foram feitos à imagem e semelhança dele. Um filho foi feito à imagem e semelhança dele e de lá para cá vem todos. Sem exceção. O senhor colocou aí? O senhor colocou esse texto aí? Não lembro se eu coloquei, mas... É Gênesis 5, de 1 a 3, se não me engano. Exatamente. Mas se tiver lá, mais para frente, eu acho que eu não coloquei não. Ficou só na mente. É porque as pessoas às vezes não olham os detalhes. Aí enche a boca. Nós somos imagem e semelhança de Deus, andando todo errado, todo torto, querendo que Deus seja torto igual a Ele. O Senhor diz, sede perfeito, como eu sou perfeito. Porque o Adão foi feito perfeito como Deus era perfeito. Mas os filhos de Adão, nenhum foi nascido perfeito. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E essa glória precisa ser restaurada. Para nós podermos dar essa glória para Ele. A terra toda vai ser cheia da glória dele. E a sua glória é o seu? E nós estamos com a glória de Deus. É esse o nosso caráter? É o de Deus, será? Ainda não estamos com o caráter de Deus. Agora vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém. Talvez só adiantar aqui. Gênesis 5, versículos 1, 2 e 3. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus ele o fez. Macho e fêmea ele os criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que eles foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua própria semelhança, segundo a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Já tinha pecado. Já não tinha mais imagem de Deus. Já não tinha mais aquela imagem e a glória que diz que foi destituída. Esse homem que foi feito à sua imagem já tinha perdido aquela glória. Tinha sido dado no principado. Portanto, não pode ser dito que eles foram, esse filho dele foi feito à imagem de Deus de novo. Não. Foi feito à imagem dele, de Adão.
Caído, já. E que ele, Adão, e os filhos, e neto, bisneto, e todas as gerações que viessem, teria que ser restaurado novamente em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos entender. A parte aí, irmão, deu para entender que a verdadeira imagem, Deus preveniu ela, né? A Preservou. verdadeira imagem foi Jesus mesmo. Preservou e está preservado em Preservou. Jesus Cristo. Porque a verdadeira imagem, Deus teve o cuidado dele ser gerado. Foi gerado da sua própria E fonte. ele é chamado de segundo Adão. É. O primeiro Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. O Mas ele próprio foi Cristo é a formado, né? expressa imagem da pessoa do Pai. É. Ele é a verdadeira imagem. O Adão caiu, o Jesus Cristo não. Amém. Ele é o verdadeiro. Porque ele é a verdadeira imagem, né? No caso. Por causa de Adão nós caímos. Mas por causa de Cristo Não, levanta. nós somos levantados. É. Amém. Então Deus preveniu a sua verdadeira imagem, formando ele sendo gerado da sua própria fonte, com toda a essência, né? Toda a sua matéria. E Adão, Deus teve o cuidado de ser imagem, só que ele foi feito formado já, né? Formado, com matéria. Quando fala de Jesus Cristo sendo gerado, irmãos, às vezes as pessoas têm dificuldade. Mas através de Adão, porque Adão ele foi gerado, ou melhor, criado, formado, mas caiu em pecado. Essa é uma natureza que eu e você tem. É. Que queira ou que não, é essa natureza ruim que nós temos. Foi feito para poder correr risco. Né? Mas assim como Cristo fala do gerado de Cristo, aqui além da compreensão de alguns que não conseguem enxergar ele como Criador, tá? E não sabe diferenciar a questão do gerado, porque antes ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio do Verbo. Todos nós devemos que ser gerados. Para chegar no patamar de Cristo, temos que ser gerados. Mas nós já fomos gerados pela lá no ventre da nossa mãe. Não, mas nós temos que ser gerados de novo. Nicodemos era mestre em Israel, não entendia? Eu e você não entende isso ainda? É uma nova criatura, né? Da água e do Espírito. Temos que ser gerados agora do Espírito. Porque quem é gerado do homem é homem. Quem é gerado do Espírito É Espírito. é Espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão a Deus como? Em Espírito. Ele é digno de honra e toda glória, de ser adorado por cada um de nós em Espírito. Amém. Então Jesus, no caso, ele teria condição de retornar a imagem que enfraqueceu. Ele, por ser a verdadeira imagem, ele tem a condição Só ele. de regenerar de novo, botar Só ele, o único que expressa a imagem da pessoa do Pai, o Botar único de que volta. criou o homem, poderia restaurar essa imagem e semelhança que ele havia sido feito à sua anteriormente. Perdeu, mas ele pode devolver. Exatamente. É restaurar de forma Restaurar. plena. E isso é condicional. Ele não vai sair restaurando quem não quer, não. Existem condições. Esforço. Eu lembro de um texto que nós citamos no acampamento. Nós temos que, falar em minhas palavras, nós temos que nos esforçar o máximo que nós pudermos. E às vezes você vê o esforço meu e seu, e menor ainda. O esforço é extraordinário, né? Parece que nós fazemos o contrário do que o nosso Criador quer. Porque é no nosso esforço que agora Cristo agora vem e todo o poder está com Ele. Diz que o poder que Ele tem no céu e na terra é a nossa disposição que está lá. É só buscar. Mas se não tiver esforço, pode esquecer. Tem um texto da Bíblia que a irmã Mari comenta, irmão, que fala dos violentos, né? O reino do céu é dos violentos, aqueles que... Tomado por esforço? É violento, diz que é violento, só que lá ela explica que o violento, o reino do céu é dos violentos,
Não é violento de malícia. Não é de fazer maldade, não. Ela compara com aquela angústia de Jacó. Jacó estava tão angustiado, mas aquela angústia dele era de buscar a perfeição, de buscar o perdão. Então, o violento que ela diz lá é exatamente de nós buscar Mas com com fervor, com toda a com força. toda a força, o reino de Deus. Esse é o violento. Aquele que busca com todo fervor o reino de Deus. Violência e esforço. É o É esforço. por meio do esforço, né? E as pessoas não querendo se esforçar, como é que elas vão entrar no reino de Cristo? Então, antes que diz violência, então diz que buscam por esforço, que se esforçam, que querem entrar no céu, esforçam por entrar nele, né? Porque, irmão, porque só eu tenho bem aqui, bem Fica à rapidinho, vontade. falando do nascimento, né? Isso. E primeiro em João, realmente, que diz assim, ó, o verbo veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né? Certo. O 12. Mas a todos quanto receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora vê o 13. Os quais, esses que creram, que se tornaram filhos de Deus, eles não nasceram do sangue, porque já tinham nascido, né? Nem pela vontade do homem, nem pela vontade, não pela vontade da carne, nem pela vontade de um homem, mas nasceram de Deus, ou nasceram do Espírito. Porque quem é nascido da carne é carne. Está falando daqueles que creram no seu nome, que nasceram de Deus, ou nasceram do Espírito. Glória a Deus. Amém. Então aqui em Gênesis 2, versículo 7, está aqui o homem feito. Do pó da terra. Até então, sem vida. É como se tivesse feito um boneco. Deixou o boneco lá inerte. Sem respirar, sem bater coração, sem sangue correr em veia, estava lá ainda. Estava no processo de formação para que ele ficasse perfeito. Mas a forma já era perfeita. É a forma de... Lembre que quando o Senhor Jesus recebeu a ordem do Pai dizendo assim, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem. Não é só imagem. E conforme a nossa semelhança. Aí você pode dizer, mas imagem e semelhança é a mesma coisa. Você que pensa. Porque tem a forma física e tem o espiritual. Você acha que Adão não foi feito à semelhança de Deus espiritualmente? O homem pode ter a forma. A forma ele pode até ter, assim, o dedo em cada mão, 2 olhos, 2 orelhas. Mas cadê o sopro? Às vezes estamos tão destituídos do sopro como estava Adão aqui, ó. Adão sem um sopro não era nada. Sem um sopro não é nada. Aliás, nem era Adão. Eu vejo alguém por aí afora, no mundo aí, dizendo assim, liberdade é mais precioso que a vida. Não existe. Eu não sei o que esse pessoal pensa. Liberdade é algo divino. Quando ele fez o homem e que deu a vida para ele, agora ele deu liberdade. Agora você escolhe o que você quer. Aí tá livre. Agora lá o boneco não tinha Agora liberdade. dizer que uma liberdade é maior do que a vida, eu discordo. Com certeza. Primeiro tem que ter a vida, né? Esse homem, do jeito que ele estava aqui, ele tinha como escolher alguma coisa? Nada. Imagina. Não tinha, nem era um homem, era boneco. Né? Não era Adão. Então vamos entender direito, né? Nós vamos colocar a segunda parte do verso, nós vamos colocar separado para nós não confundir, tá bom? Tá. Então depois que Deus criou o homem, a sua imagem, a forma era perfeita, conforme estava anteriormente aí, em todas as suas peculiaridades. Mas, porém, no entanto, não tinha vitalidade. Ou seja, Jesus ainda não tinha feito isso, ó. Os discípulos de Jesus Cristo respiravam como eu e você respira?
Mas por que Jesus Cristo soprou sobre eles de novo? Dá uma verdadeira vida, né? Vida espiritual. Onde ele tirou esse negócio? Ora, o homem para viver, mesmo destituído, vamos dizer assim, de vitalidade espiritual, ele precisa ter o fogo de Cristo para poder estar vivendo. Mas espiritualmente também precisa desse sopro. Não o sopro literal agora, mas agora o Espírito de Cristo, ó, em nossas vidas, para nós viver espiritualmente à altura. Então, um homem com vitalidade, agora sim. Cada texto desse que a gente lê, a gente entende que nós esquecemos muito de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. E agora, no verso, tá, do capítulo 2, na última parte do verso, e agora, depois da forma ter sido modelada, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Outras versões dizem, o homem passou a ser. A irmã White diz assim, e o Senhor assoprou dentro das narinas. E o Espírito de Cristo tem que ser soprado dentro de nós também. É para o sopro entrar mesmo. O que acontece quando Jesus Cristo soprou dentro das narinas do Adão? As faculdades dele foram postas em atividade por Deus. Nós também é da mesma forma. Nós estamos aqui em atividade, respirando, coração batendo, etc, etc, porque foi assim na vontade de Deus, através do primeiro homem que Ele fez. E podem agora ser mantidas. Ele soprou, o homem passou a ser uma alma vivente, e essa alma pode ser mantida vivendo. Mas eu mesmo posso estragar essa permanência de vitalidade. Depende de mim e de você, é uma escolha que nós vamos fazer. Até para mim comer, eu tenho que escolher o que Deus escolheu para mim comer. Porque um fabricante de um carro, quando ele fabrica o carro, ele que vai dizer se ele vai se alimentar de etanol, se é de gasolina, se é de diesel, se é de gás, e só Deus sabe o melhor para aquilo que Ele mesmo fez. Se alguém ficar aqui alguns dias sem comer, o que vai acontecer? Vai enfraquecer, vai perder a força, vai perder o fôlego. Aí tem a ver com o processo. Aí tem crente por aí que diz assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver para ele, que ele não lembra do Criador dele. Então, quando o homem recebe o sopro da boca de Cristo dentro das suas narinas, ele passa a entrar agora em atividade todos os seus órgãos. E tudo isso pode ser mantido saudável. Ele não fez o ser humano doente. Ele não é doente. Adão foi feito à sua imagem e semelhança, foi feito perfeito, foi feito sem doença. E tinha que ser mantido saudável. Vacilou, por causa disso nós também estamos vacilando. Agora passaram a ser pessoas, seres inteligentes, e devemos manter proporcionalmente, né, na sua proporcionalidade, sendo utilizadas, né, essa manutenção, segundo a vontade do nosso Criador. Em Deus nós vivemos
É nele que nos movemos. Se eu estou dando uma passadinha aqui, é porque Deus está fazendo eu andar. Se Ele está fazendo eu levantar a mão aqui, é obra dele. Eu me movo porque Deus é nele que eu me movo. Obrigada. Então em Deus nós vivemos e é nele que nós existimos. O coração palpitante, o coração ele palpita, né? Ele bate, não bate? Pegue na pulsação. Onde você colocar o seu dedo na pulsação, vê se não está. Se parar essa palpitação, você morre. Acaba a vitalidade, acaba a vida. Existe um ritmo, não existe no coração? Às vezes o seu bate 100 por minuto, já outro já bate mais 70, outros bate 80, outros bate 60. Tem uns que o coração falta sair pela boca. Já viu as pessoas dizendo isso? Já outro coração tá para parar. Quando vai contar, não dá nem a metade do normal. Por causa de que alguma coisa acontece. Eu posso estar procedendo de forma errada e não tive o cuidado de me manter saudável. Não, o culpado não é Deus. Foi minhas escolhas que fez com que acontecesse isso, por exemplo, com a gente, né? Cada nervo. Lembra aqui que a maioria de nós hoje é nervoso, né? Eu sou reformador. De repente, por causa dessa reforma, aconteceu uma deforma e você achou que não foi deforma, estragou o nervo. Porque não fez a coisa correta. E os nervos da gente é útil e deve ser mantido saudável também. Os músculos do nosso organismo vivo. Falar em músculo, o coração é um músculo. Isso aí é um dos principais dos músculos. Né? Então, o músculo do organismo vivo. Interessante que não fala os músculos, né? É o músculo do organismo vivo. É mantido em ordem. Em ordem. Se Deus fez um coração normal, para, por exemplo, bater 70 vezes, um exemplo aqui, só um exemplo. A ordem dele, segundo as leis naturais, ele vai bater exatamente aquilo ali, na normalidade. Aí quando altera, aí já tem um problema. Então tem que ser mantido em ordem, em atividade, pelo poder de um Deus sempre presente. Se nós esquecer de Deus um segundo, irmão, tirar Ele da nossa vida e agirmos por conta própria, acontecem as desordens no nosso próprio corpo. Quem está com Cristo sempre presente na vida, vai estar sempre ouvindo a sua voz, vai estar sempre obedecendo e vai estar sempre saudável, sempre com vitalidade. Amém. 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 Tem que reconhecer a presença dele, né, irmão? Tem que ter o reconhecimento. O coração, as artérias. Você do que é coração, veia. As artérias são aquelas mais, né, vamos dizer assim, mais grossas, né? Aquelas que são as principais, é como se fosse uma avenida. Aquelas miudinhas como se fossem umas ruazinhas estreitas, aquelas grossas são as artérias. A capital é o cérebro. As veias, tudo tem que ser mantido em ordem. E tem como nós manter as nossas artérias e as veias em ordem, bem como os músculos, os nervos do coração. Tudo. A língua não tem como manter em ordem?
Essa dá mais trabalho. Parece que essa é a mais trabalhosa. É, mais difícil. As mãos e os pés, as percepções. Vocês já observaram como alguns de nós têm dificuldade de percepção? Sim. Tem uma dificuldade terrível quando o outro lá já entendeu lá atrás. Como é que é mesmo isso aqui? Cadê a percepção? Por causa de que está assim? Essas percepções mentais, os sentidos foram colocadas sobre leis físicas. Foram colocadas, mas eu mesmo tirei. Por falta de conhecimento, eu pereci. Foi então que o homem passou a ser alma vivente. É assim que o homem vive, em conformidade com a vontade divina. Amém. Enquanto ele está morto, estamos andando por aí, mas morto, precisamos do sopro. Certa vez, né, irmão? Sim. Certa vez Jesus convidou alguém para seguir ele, né? Ele disse assim: Senhor, deixa eu enterrar meu pai para me seguir. Ele disse: deixa que os mortos enterram os seus próprios mortos. Quer dizer, que o homem sem Deus, ele está vivo, material, mas espiritualmente ele é considerado morto. Exatamente. Eu e você precisamos passar a ser uma alma vivente de novo. Nós já fomos feitos alma vivente nessa vida passageira que você já conhece. Mas a eterna, nós precisamos entender melhor essa questão de ter vitalidade e passar de novo a ter vida, como Adão teve no princípio. A vida de Adão não era só aquela literal, não. Era também a espiritual. Tudo de nós, irmão, foram feitos mediante leis. O Senhor colocou e estabeleceu leis. Até para você fechar os olhos, para descansar, tem leis sobre isso. Tem horário, tem tudo. Até para você se alimentar tem lei, para você comer, beber, tem leis. Vai depender de nós se nós não queremos andar nessas leis, porque se andar nela, vai ter vitalidade. Se quebrar a lei. Agora se quebrar, aí vai se quebrar também, né? Aquele que destruiu o templo também será destruído, porque ele mesmo destrói-se. Mano. Sim, mano. Aqui. Pode ficar à vontade. Eu tive esses dias na UPA, né? Tá com 3 dias que eu tô lá. Irmão, a quantidade que tem de pessoas ali, irmão, doente, lotado, que faz pena. Se você vê, dá tristeza. E eu parando assim, analisando. Tudo isso por quebrar a lei de Deus escrita no seu ser. Tudo aquilo aí. E eu fico comigo pensando, meu Deus, quanta inconsciência. Entendeu? E o pior é que às vezes nós, povo de Deus, temos essa culpa também. Né? Por não buscar esse conhecimento das leis de Deus, acho que a lei de Deus está escrita só lá na salva de pedra, que ela não está escrita em nosso ser, como está escrito aí, bem claro. Se nós não tomar o cuidado de observar segundo está escrito aqui, detalhe, nós vamos parar no mesmo lugar. Vamos sofrer a mesma consequência. Não é por estar inocente que ter perdoado, não. A consequência vem, mesmo inocente. Então vamos agradecer a Deus por ser revelados por nós, por nós ter conhecimento dessa lei. Louvar o nosso Criador por isso. O privilégio que nós temos. Está escrito que transgredir a lei natural, a lei física, que Deus estabeleceu em nosso ser,
é transgressão e é tão pecado como transgredir os 10 mandamentos lá do decálogo. Então é muito sério. E Adão perdeu a condição dele original por ter transgredido a lei de Deus. E a história de Eva que você já conhece, quando ela comeu daquela fruta que foi dito para não comer, que queira ou que não, ali faz parte. Tá? Ali foi pecado porque ela transgrediu a ordem divina. E foi tão pecado como se transgredisse um dos 10 mandamentos. É a mesma coisa para nós hoje. Êxodo 31:18 diz que a lei de Deus foi escrita com o seu dedo, né? E aí diz que a sua lei está escrita com o seu dedo, também no corpo do homem. No corpo do homem, exatamente isso. E assim como os homens se esqueceram da voz de Deus, ele passa para Moisés por escrito com o dedo dele, assim também ele escreveu em cada nervo, em cada órgão do ser humano, está lá a sua assinatura. Ele não só escreveu nas 2 tábuas de pedra, mas agora ele escreve nas tábuas do coração. Incrível! Os que se dizem ser tementes a Deus, que se dizem ser crentes, não conseguem ter a percepção de enxergar isso. Irmão, é importante esse destaque que você está dando aí, porque às vezes, até pouco tempo atrás, acho que eu tinha esse pensamento meio limitado. Parece que Deus simplesmente criou um boneco e esqueceu da parte de dentro, né? Deus criou um boneco de argila lá e, tipo assim, só juntou o barro ali e amassou todinho até virar um homem, mas não fez por dentro especificamente. É como que ele fez o boneco e por dentro saiu automaticamente, do nada. Não, na verdade, quando ele vai fazer o homem, ele faz os órgãos que também vêm do barro. O coração, quando desmancha, vira barro também, né? Ele vai cuidando de cada órgão. Esse órgão fica aqui, esse fica aqui. Esses 2 grandão aqui, chamado pulmão, é para isso. Ele vai ser desse tamanho, vai ter esse negócio aqui dentro dele. Porque ele diz que ele escreveu com o seu dedo em cada nervo e em cada músculo. Ou seja, quando ele vai fazer o homem, ele faz com suas mãos, ou seja, usando os dedos. Mas ele não apenas modelar o boneco. Ele modela por dentro do boneco. Ele coloca o cérebro, ele coloca essa aqui, essa parte vai funcionar para isso. Essa parte precisa disso para poder funcionar bem. Então, Deus ele teve um cuidado tão grande que cada órgão, cada parte desse órgão, a funcionalidade, né, que ele diz que a gente precisa conhecer de anatomia humana e de fisiologia humana. Ou seja, quais são os componentes do corpo humano e para que eles servem. Qual é o funcionamento deles? O pulmão serve para quê? Para comer, né? Não. Outra função. O pulmão serve para respirar. Tá bom. Então o alimento que eu como, que serve para o meu rim, é o mesmo que serve para o meu pulmão? Muitas vezes não. Vai ser distribuído segundo a ordem divina. Às vezes eu como, eu digo, não, mas esse alimento aqui é bom pro rim. Eu digo, sim, é verdade, é bom pro rim. E tu tem só rim? Tem o pulmão. Então, peraí, então Deus fez o rim, Deus fez os pulmões, né? Fez aqueles 2 pulmões ali. E cada um com sua função e cada um com a carência de alimento, de nutrientes, né? Para poder funcionar. Ele foi bem específico, né? Na verdade, irmão, quando um órgão é afetado, os outros Afeta os outros. Tudo dificulta os outros. Isso aqui é uma das melhores aulas de saúde, de anatomia humana. Porque são poucos que conhecem. Mas isso que o irmão Maurício está falando aqui é uma realidade. Há pessoas que a gente vê constantemente, mesmo no meio do professor de Deus, que quer emagrecer, mas não quer fazer jejum. Quer emagrecer só. Fazer jejum não, aí não. Qual é o objetivo? Deus não, ele não julga, né, pelos motivos que nos motivou? Regulação. Ah, pai, eu vou passar aqui 3 dias sem comer. E quem te disse que Deus fez tu para passar 3 dias sem comer? Você acha que não vai afetar o teu corpo? Se o teu rim sentir, se tu não bebe água, tu acha que tu foi feito para ficar sem beber água? Tu acha que tu ficar sem beber água não vai afetar teu rins? Tu acha que teu rins afetado não vai afetar outros órgãos?
É falta de conhecimento, irmão. Falta para nós. Só isso. E afetando o físico, afeta o que mais? Espiritual. E afetando o espiritual, afeta o quê? O físico. Um não fica sem afetar o outro, não. Um tem uma conexão com o outro. Então, irmão, os nossos nervos, os nossos músculos, ele confiou para quem? Para quem ele confiou? Ao homem. Ele te fez com rins, com músculo, te fez com nervo, te fez com coração, te fez com pulmão, tudo. Mas ele confiou para quem? Ele confiou a tua vida para o pastor? Confiou a tua vida lá para outra? Confiou foi para ti mesmo. E ele vai cobrar de quem? De quem ele confiou. Irmão, eu não vi esse texto, mas ela é o comentando sobre isso. Ela diz que os animais, eles são muito mais fiéis ao organismo do que o ser humano. Olha nesse texto já de manhã. Dei uma conferida no material. Desse texto. Não sei se eu coloquei aqui, mas eles são muito mais fiéis naquilo que eles, né? Naquilo que eles têm com eles, na natureza deles mesmo em si, eles já são fiéis muito mais do que os seres humanos que Tem raciocínio. é incrível. Utilizam seus órgãos muito Eles sabem utilizar os órgãos deles melhor do que os seres humanos. É só de ver o ser humano querendo ser bicho hoje em dia. Né? Interessante, né? O organismo é composto de vários órgãos. O organismo inteiro, todo ele, precisa de exercitar-se. Você pensa que o coração não exercita, não? Quando ele está exercitando. Você que gosta de ficar só em casa, só comendo, dormindo, se exercite. Não é pecado nenhum, o pecado é ficar ocioso. Pega uma enxada, limpa em volta da casa. E diz que o bom exercício para o coração não é na batata da perna. Para poder movimentar ela. É o gastrocnêmio. Exercício o quê? constante. Eu me exercito hoje, mas eu vou passar 2 semanas. Exercite, assim como você precisa da comida, você precisa do exercício. Exercício é um remédio de Deus, você sabe disso, né? É verdade. Remédio não é aquele que você toma só quando está doente, não. O remédio é melhor ainda quando você toma ele para prevenir, para manter. Porque alguém não só vai tomar um chazinho de erva cidreira quando eu tiver com a pressão bem alta. Tem outras finalidades, além de curar, viu? É melhor prevenir do que? Remediar. Então vamos prevenir. Se tem que fazer exercício, eu vou fazer exercício só quando eu for lá no médico e vai dizer, você tem que fazer as caminhadinhas. E Jesus não já me disse que eu tenho que me exercitar? Ele não já disse que as formigas têm que aprenderem com ela? Puxar uma enxada é exercício. Ele que deixa o mato entrar dentro de casa não está nem aí. É exercício, gente. Então, nós devemos o quê? De ter isso em mente também. Cumprir o propósito da criação de Deus. Deus não fez o Adão simplesmente para ele ficar ocioso, não. Ele criou o Adão para ele se exercitar. Deu logo um serviço. Colocou logo um serviço para ele. Vocês sabem que não foi esse serviço que nem nego hoje pensa que é, não. Foi isso aqui mesmo. Lidar com a terra. Cultivar, guardar, lavrar e guardar. Ali era exercício. E ele tinha que manter esse exercício com ele. E não era fazer uma vez, não. É todo dia. Todo dia estava lá na labuta. Nós não estamos na labuta todo dia?
Só que deu uma foice para um de nós, pra você ver. Não, esse exercício eu não quero, não. Inchado, né? Ah, dá um escritório para bater. Ah, aí tudo bem. Vou movimentar só os dedos. É, irmão, a gente vê que antigamente as pessoas não eram tão doentes como hoje. Por quê? As pessoas hoje não trabalham mais no físico. É pouco, né? Quer dizer, hoje é tudo atrás de um computador, é atrás de uma máquina que é eletrônica, você só aperta o botão e ela já faz tudo. Quer dizer, o ser humano deixou de se exercitar. Aí hoje as pessoas não fazem uma caminhada, não fazem um trabalho físico, Não pega nem sol. não pega sol, fica só... Sai do ar-condicionado do carro, vai para o ar-condicionado da casa e o ar-condicionado do trabalho e aí não transpira, porque através do suor que saem as impurezas do corpo. Os porozinhos também tem. Os porozinhos, eles têm que, né? Eles têm que... Então, teve propósito no Criador, né? Com certeza. Então hoje é por isso que os hospitais estão tudo cheio de gente. O povo come mal, dorme mal, se alimenta mal, e aí não tem como ter saúde. Dorme tarde, acorda cedo, demais além do normal, porque ele deveria descansar o período que Deus fez. Exatamente. O corpo ao descanso. Aí ele descansa 2 horas, 3 horas e olha lá. E o corre-corre da vida. Preocupação, compromisso, conta para pagar, e é assim, vira uma bola de neve. O que tem a ver o exercício? Olha o que o exercício faz. O exercício ele aviva e equilibra a circulação do sangue. Glória a Deus. Aí, pra quem... Eu preciso de equilíbrio e avivamento na minha circulação. Se você sente alguma dormência no pé, alguma coisa está acontecendo na circulação. A gente pensa que não tem nada a ver. E tudo tem a ver, porque Deus fez o ser humano e colocou sobre cada organismo dele, cada órgão do organismo dele, regras. Todo movimento de qualquer órgão, pense num órgão, qualquer um, pulmão, qualquer movimento que o pulmão faz, qualquer movimento, todo movimento de qualquer órgão implica em desgaste. Você bota seus pneus no seu carro novinho hoje, mas daqui a um dia precisa trocar, porque vai desgastando. Quando desgastar o seu coração, não dá para botar outro assim, não. É difícil. Os homens tentam fazer aí uma operação, uma coisa, mas se tiver de ir, vai a viagem. Só vai viver até o momento em que Deus permite que viva. Somente eu, diz o Senhor. Eu mato, eu faço viver. Então, se alguém vive é porque ele permitiu, deixou viver. É verdade. Mas nada melhor do que aquilo feito originalmente pelo o Criador. A receita é embaixo. Então, qualquer órgão ela implica em desgaste, um desgaste, né? Nosso coração desgasta, nosso rim desgasta, nossos pulmões desgastam, nossos olhos desgastam, né? Às vezes falta não enxergar mais a letrona grande. Daqui a pouco outros só ressegar mesmo. Então há um desgaste no corpo inteiro, em todos os órgãos. Porque, veja, irmão, há um desgaste, o qual é reparado por meio do... Se você ainda quer um reparo, não precisa trocar não, mas quer reparar, está aqui a sua solução. Esse que falou isso aqui através da irmã Ade, não erra não.
Você quer restaurar o seu rins que está com problema? Está com problema no coração? Problema em qualquer outro órgão do teu corpo? O segredo para recuperar é isso aqui, ó. Para reparar. Alimento. Olha, voltar. Tem muitos anos, irmão, que eu desenvolvi um glaucoma, né? Eu geralmente vou no médico. Tem umas campanhas do governo aí, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses eles vêm. Os médicos falavam assim, ó, desde quando eu iniciei. Ih, rapaz, que é só um milagre. Só um milagre. Tá quase cego, tá? Vai. É. Aí passa a escolher, né? Eu sou muito esquecido, eu passo às vezes dias que não uso escolher, que eu esqueço. Não uso na hora. Mas eu tenho procurado me alimentar, entendeu? As frutas, né? A fruta amarela diz que é muito bom para os olhos, né? Que contém vitamina A, né? E eu fico, assim, irmão, muito feliz porque, pelos médicos, assim, de acordo com o que eles dizem, já não está nem vendo mais, entendeu? Ele me alarma, mas eu fico tranquilo. Minha visão continua do mesmo jeito, nunca alterou. Desde o dia que comecei para o médico, que eu precisei de necessidade, que ele disseram que eu estava quase cego, que eu agora ia só um milagre, mas como eu me alimento assim, com as frutas amarelas, mamão, quando mamão, eu como mamão direto. A banana, bastante banana, eu gosto de banana demais. A manga, eu como demais manga, entendeu? E minha visão tem mantido equilibrada mesmo. E eu louvo a Deus por isso. E evitando aquilo que prejudica, buscando aquele alimento que me faz bem. Tá aí, o recado está aí. Ó. Eu louvo e agradeço muito a Deus por estar agindo assim, entendeu? E agora com essa lição, ainda mais ainda. E geralmente, às vezes, acontece que deixa-se para reparar só depois que quebra, né? É, verdade. Rapaz, o pneu tá careca, o pneu tá quase chegando nos arames já, né? Acaba só troca só quando o pneu estoura. Aí vai lá e troca. Dá mais trabalho, de repente acabou até com a roda do carro já, né? É um ponto interessante aqui, ó. Que todo movimento de qualquer órgão implica num desgaste, né? Ou seja, você vai usando o pneu do carro, vai desgastando. Você compra uma bacia, vai desgastando. Você compra uma panela, vai desgastando. O corpo humano também, o pulmão vai se desgastando e ele precisa de um reparo. Qual é o reparo do corpo, dos órgãos? O alimento. Se você pegar, por exemplo, um motor movido a diesel e botar gasolina, ele vai rodar bem? Não funciona. Não funciona, né? Por quê? Ele não foi programado para usar aquele tipo de combustível. Se você pegar, por exemplo, um carro a gasolina e botar água para ele andar com água. Estou dizendo que a água não seja importante, né? Por exemplo, o pulmão, quando a gente estuda um pouquinho mais de fisiologia, conforme o Senhor nos recomenda através do Espírito de Profecia, é dito que a gente precisa entender fisiologia porque cada órgão do corpo, ele precisa de um nutriente diferente. Às vezes precisa até de uma composição de nutrientes, né? Vitamina D, vitamina C, vitamina A, vitamina B. Hoje em dia a gente já conhece um pouco mais. Para que serve vitamina D? Onde é que a gente pega a vitamina D? Para que ela vai servir? Só que às vezes a gente espera o desgaste quase total. Meu rim está só com 30% funcionando. Agora eu vou beber mais água. Às vezes a gente já sente a dor. Já sente os sinais de que o rim está ruim. Só que a gente espera dar um colapso total, né? Ficar mesmo para... Só na hemodiálise, né? Então a questão aqui, irmãos, o qual é reparado por meio do alimento. Mas se a gente fizer a tal da revisão, lembra aqui, pessoal, vem cá. Se a gente lembrar de fazer a revisão antes, revisa antes. Antes de viajar, geralmente não é recomendado que se faça uma revisão, um balanceamento, né? Você faz um alinhamento, um balanceamento para evitar um desgaste de pneu. Você vai olhar, por exemplo, a troca do óleo. Como é que está aquele óleo? Se aquele óleo, porque, por exemplo, um óleo quando ele está muito grosso, você rodar muito, ele vai desgastar as peças. Então ele tem que ser reparado, ele tem que ser trocado. Aí deteriora as peças mais rápido, né? Mais rápido. Então, se você fizer a manutenção preventiva, é melhor do que a corretiva. Porque a corretiva você vai gastar mais. Então, antes de você adoecer, antes da gente adoecer, você tem que
prevenir para não adoecer. Porque se você for fazer um reparo na saúde depois que adoece, é mais difícil, é mais dependioso, é mais doloroso para fazer esse reparo, né? É bastante imaginar assim. Por que geralmente se diz que prevenir é melhor do que remediar? Quem quer sentir dor de rim? Quem quer sentir dor de coração? Princípio de infarto. Então eu sei que a gente não sentiu, graças a Deus. Quem quer sentir aquela pontada? Quem quer sentir um problema de repente de gastrite no estômago? Você viu que eu não ia falar. Pensa aí, todo mundo aqui já sentiu uma dor, né? Não é possível que todo mundo não sentiu. Nem que seja de dente. Pegou quase todo mundo. Se a gente sabe o que é bom para o dente, por que a gente não previne? Já sabendo que a dor de dente Para é não ruim? passar por essa dor. É, porque a dor de dente, dor de ouvido, mexe no juízo, né? Eu geralmente dor de dente me deixa agoniado, mas dor de ouvido, eu perco a paciência ligeirinho, que eu mexe no meu juízo. Eu digo, não, tivesse como arrancar igual arranca dente, né? Mas por que não previne logo? O alimento foi dado para fazer o reparo. Mas é o reparo só depois que se acaba? Só depois que desgastou completamente? Só depois que já produziu a dor? O reparo é a manutenção. Ou seja, a questão aqui não é eu esperar a doença. Porque alguém pode dizer assim, ó irmão, todo movimento de qualquer órgão implica um desgaste do órgão. Isso é natural. Ah, eu me alimento bem, mas seu órgão ele vai se desgastando porque vai sendo utilizado. O qual é reparado por meio do alimento, mas não é para esperar. Você olhou o pneu aqui e disse, rapaz, o pneu tá careca, mas ainda dá para rodar ainda. Não um pouquinho que ele chega no arame. Quando chegar no arame, ele estoura, bate logo a roda, dá um prejuízo maior. Por que você não faz antes? Espera aí, o pneu tá meio assim careca, eu vou cuidar logo, já desgastou o suficiente. Não, a gente espera chegar no arame, estourar, quebrar a roda para depois ir. Aí o gasto quer ser uns R$500, vai gastar uns 3 mil. Fica pior, né? Então a questão, por exemplo, Deus criou um tipo de alimentação para o ser humano. O que ele criou? As frutas, as verduras, hortaliças. Deus deu uma alimentação para nós seres humanos. Nós, seres humanos, nós somos herbívoros. Nós fomos criados para comer fruta, verdura, as hortaliças, as nozes, as sementes. Mas hoje o que o pessoal faz? Ele puxou para uma alimentação diferente. Por exemplo, alimentação carne. Nós não somos carnívoros. Quer dizer, então, que nem o irmão Éder falou agora há pouco, por que os hospitais estão cheios de gente doente? Um dos principais chama-se alimentação. E uma das principais alimentação que provoca muitas doenças é a questão da carne. Porque o nosso organismo não foi projetado, não foi programado para comer carne. Então você, é como tipo assim, um automóvel ele tem um tipo de combustível. Aí ele foi programado, motor, engenheiro, estudou para ele queimar aquele combustível. Você botar outro combustível, meu amigo, não vai funcionar. Entendeu? Então essa é uma questão que nós e muita gente estão se alimentando mal porque não tem o conhecimento. Mas nós que temos esse conhecimento devemos procurar colocar em prática o que nós aprendemos e também levar para outras pessoas que não conhecem. Por exemplo, essa questão de derrame, gente, isso aí está uma coisa horrível, isso aí está atacando muita gente. Questão de câncer, a Ellen White ela fala muito, ela diz que a questão do câncer, uma das principais causas de câncer hoje no ser humano é a alimentação carne. Verdade. Insistindo mais um pouquinho nesse ponto aqui. Depois eu peço que os irmãos pesquisem, que é bom pesquisar. Pesquisa e dá dica para os irmãos aqui de estudo. Pesquisa e escreve, que a gente aprende bastante. O nosso estômago hoje ele é mais ácido do que quando foi criado. Com certeza. Tem gente que diz assim, não, é porque o nosso estômago é ácido justamente para poder comportar o alimento carne. Não é porque ele se adaptou. Tem que se adaptar. Se eu me adaptei com ele para uma arrebenta de uma vez. Nosso corpo ele vai se adaptando a certas circunstâncias. Por exemplo, quem vem do sul aqui pro Maranhão, tem que adaptar ao calor, né? Porque é quente. E quem sai do Maranhão para ir lá pro sul vai ter que se adaptar ao frio. Hein, Maurício?
e fazendo, e ele se adequando à vida da pessoa. Ele vai se desgastando, porque ele Se vai desgasta fazer uma mais. coisa que não era para ele fazer. Eu vi um médico, pastor, entre aspas, falando: não, o nosso corpo, o nosso estômago, ele é mais ácido, justamente para poder processar melhor a carne. Eu digo, não, ele se adaptou a isso. Não foi Porque o homem foi ingerindo carne, e o estômago disse: agora eu tenho que trabalhar dobrado. Assim como a questão por exemplo, da água. Algumas pessoas dizem assim: irmão, você tem que tomar 1,5 litro de água por dia. Você diz que tem 12. Tem um ali que tem que tomar 4, 5 litros de água por dia. Por quê? Porque o reparo para ele é diferente. De repente, o reparo do meu corpo, ele exige mais coisa do que o do corpo do irmão. Por quê? Se você come mais natural, por exemplo, quem me dizer o que é que tem mais água aí? Couve. Água? Tem água no couve? Tem água no couve. Isso é molinho ali. Maçã tem? Ela é dura, é sólida, mas não tem aquela águazinha. Melancia tem água. Melancia tem mais. Tangerina não tem? Tem mais. Só não gosto de ficar mais resistente. Cenoura tem. Olha a cenoura. Você sente? Melão. Melão. Percebe que tem água? Agora pega cana, tem muito. Agora você pega um biscoito. Creme, cracker, recheado, pode ser. Se não pegar aí, eu vou te falar, viu? Tem o xilito. Tem? Seco, processadozão. Alimento industrializado vai exigir que você beba mais água do que uma pessoa que tem um regime mais natural. Porque se ele come maçã, tá lá, a maçã sólida, mas tem água. A cenoura é sólida, mas tem água. Então às vezes você diz assim: rapaz, o médico disse que eu tenho que tomar, de repente se foi feito o exame cuidadoso, 5 litros de água. E o irmão ali, 1,5 litro para ele tá bom, o rim dele tá funcionando bem. Eu digo, sim. Mas a alimentação dele faz com que exija menos reparos do que o teu, porque a tua alimentação é muito pior. Tu se alimenta de uma forma que prejudica mais o teu corpo, ao invés de reparar ele. Ao invés de tapar uma brecha, você causa mais dano, mais prejuízo. Às vezes os médicos dizem para tomar não sei quantos litros d'água. Às vezes nem é tão necessário, porque às vezes você já bebe, vamos dizer assim, um líquido bastante através da sua própria alimentação que tem líquido. Aí você vai exigir 5 litros d'água de cada um. Não, é proporcional. Tem uns que bebem mais, outros que bebem menos. Agora não pode deixar de beber. Aí o negócio é feio. Outra questão também, Maurício, é a questão do peso, né? Da estrutura da pessoa. Vai exigir que ela beba mais água do que outros. É igual o tamanho do carro, né? É verdade. Exige mais também. O tanque é maior, né? Ciência do Bom Viver, página 295. O nosso corpo, o meu e o seu, ele é formado obviamente, ele é formado por órgãos. Vai ter células, vai ter tecidos, vai ter órgãos, vai ter um organismo completo. Só que como é que esse corpo é reparado? Através do, querendo ou não, nosso organismo, nosso corpo é formado por órgãos, só que cada órgão vai exigir um reparo, e o reparo é feito por alimento. No final das contas, mais com mais da menos, você vai juntar ali, vai dar o quê? Nosso corpo, na verdade, é formado do alimento que a gente come, porque é o alimento que repara o corpo. Se você não come alimento, o corpo não é reparado, se desmancha. Você bota alimento, opa, está recompondo o que está saindo. Está saindo vitamina D aqui, ó. De repente eu como um alimento e ele não é bem absorvido pelo organismo. Eu já tenho que pensar, peraí, então tem um organismo que está falando aqui no sistema digestivo. Tem que saber qual é. Será que eu estou mastigando bem? Eu tenho que comer, bota a colherada na boca, já vai descendo, doendo, ardendo, queimando, e desce. Aí você diz, mas é o intestino. Diz, não, de repente você não está mastigando. Você quer que o intestino, nem o intestino aqui no caso, você quer que o estômago jogue suco gástrico que fica ali. Se não, mastigue, facilite o serviço. Quando descer lá para o estômago, o serviço já está melhor iniciado. Aí quando chega lá no intestino, aí ele já está bem trituradinho, está lá as moléculas só para ser absorvido. Não, vem de um jeito que o alimento só faz assim, ó, na parede do intestino. Aí fica ali. Aí você come o outro, aí cadê que o nutriente vai passar para dentro, pelo intestino? Pelo intestino fino, né, o delgado. Ei, Maurício, mas às vezes a pessoa mastiga e o organismo não absorve. Às vezes ela fica amassada. Oi?
Às vezes a gente mastiga e o intestino não absorve. Por causa das velocidade do intestino que está amassado, por algum problema que a pessoa tem, entendeu? É verdade. Aí, já, é porque aí no caso o intestino já está prejudicado, né? Agora a gente pegando assim, pega um sistema digestivo. Nós temos problema no intestino que não absorve comida. Pois é, só que isso é porque já está prejudicado. Porque quando Deus fez, Deus não fez assim, né? E prejudicando o intestino, os outros órgãos em seguida vai prejudicar também. Aí detonado dedinho. Porque um dos sistemas principais do corpo humano é basicamente o sistema digestivo. É tanto que a coisa que a gente faz direto é comer, né? Assim, estou dizendo o dia todo, hein? Mas com constância. Por quê? Se o seu corpo ele funciona bem. Dá o microfone para o povo falar. Tem um microfone. Alguém quer falar e tem microfone atrás, gente. Senão eu peço que dêem atenção, viu? Questão do sistema digestivo. O sistema digestivo é um dos principais. Por quê? Todo movimento de qualquer órgão, qualquer órgão, pulmão é órgão? Sim. Rim é órgão? Sim. Cérebro é órgão também? Sim. É do sistema digestivo? Não. Implica no desgaste. Então, vista, audição, respiração, sistema linfático, o qual é reparado por meio do qualquer órgão, né? É qualquer um. Então, e por onde é que eu como? Pelo nariz? É pela boca, sistema digestivo. Você pode pensar, bota lá no chat GPT, viu? É sistema digestivo, órgãos e funcionamento. Aí a primeira que aparece é aqui, ó, órgão do sistema digestivo, aqui é considerado. Começa aqui. Se meu corpo funciona bem, quando eu vou ingerir um alimento aqui, peraí, o pulmão precisa de quê para funcionar bem? Eu vou colocar pelo nariz para poder pôr? Não, vai ser pela boca, eu vou ter que mastigar bem para poder descer pela faringe, se não me engano. Aí vai pelo esôfago, vai descer pro estômago, lá vai ser jogado suco gástrico, vai desmanchar melhor, deixar bem mais palatável pro intestino. Aí o intestino absorve para poder jogar para onde? O nutriente do pulmão. Porque vai através do sangue, estou dizendo que o intestino joga. Se escolher a comida errada, diferente do propósito divino, o problema vai desgastar mais. Vai desgasta mais rápido. É igual a questão de colocar água, que eu mencionei antes. Colocar água num motor que é movido a gasolina. Aí você disse, rapaz, mas eu coloquei um negócio aqui para mover. Sim, tu colocou, mas é o que o carro pede? Se não é o que o carro pede, ele não vai processar. Se não processa, ao invés de fazer o carro andar bem, vai fazer o carro quebrar mais rápido. Ele vai nem andar. Maurício, vamos dar um exemplo bem aqui. Vamos um exemplo aqui, falando de carro, vamos, por exemplo. Um motor de um carro, por exemplo, ele foi desenvolvido para usar um óleo lubrificante, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, o 0W20, que é um dos mais finos. 0W20. Agora, aí eu coloco um 20W60. É um óleo bem grosso. Ele vai funcionar. Só que ele vai funcionar com dificuldade. E o desgaste dele vai ser muito maior, porque ele está fazendo um esforço muito grande. Um motor que usa um óleo W20, os furos, o lugar de lubrificação dele é fininho, então vai ter parte nesse motor que ele não vai ser alimentado. Por quê? Porque aquele óleo ele é grosso, ele não vai ter acesso naquela passagem lá. Assim também é o nosso organismo. Se nós comer errado, ele vai até funcionar. Agora, com dificuldade, e vai se desgastar muito mais rápido, e isso vai interferir na nossa saúde. É verdade. A ênfase que eu estou dando aqui no sistema digestivo, eu gostaria que os irmãos... Eu creio que alguns pegaram o raciocínio aqui. É porque, querendo ou não, todos os nossos sistemas que tem no nosso corpo, eles vão precisar de, como o texto diz aqui, de quê? Alimento. De alimento. Esse alimento que Deus deu, Maurício, ele é perfeito e completo. Se você fugir dessa regra, você fugiu da lei física que ele estabeleceu. Se o seu pulmão, seu coração, seu rins
ele necessita de determinado nutriente e o alimento que tu está se alimentando não tem esse nutriente, como é que vai ser reposto? Como é que vai ser reparado? Porque vai ser reparado através do alimento. Então você vai precisar de vitamina, você vai precisar de zinco, você vai precisar de um monte de coisa, não é só... E às vezes assim, eu sou reformador, eu como só frutas, cereais e verdura. Às vezes nem como tanto, né? Mas diz que come. E aí o corpo velho vai se desgastando. Desgasta o coração, desgasta o rim, desgasta o pulmão. Aí pensa que... Aí lá dá um problema num dos órgãos. Mas os outros já estão danificados. Ele não sabe quando é que ele vai pifar. Ele simplesmente sentiu um. Mas os outros já estão estragados. Ou estragando. Por causa de quê? Da alimentação. Aí eu fico sem força, fico amarelo, aí um bocado de problema, esquecimento, aí não sabe que está faltando algo do nutriente que deveria estar reparando. Então isso nós perecemos muito nisso. Aí alguns acham que a alimentação diária não tem nada a ver. Eu como de 2 dias, de 3 dias. Não é assim, gente. Se você diz que come de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, eu entendo que você não lê a Bíblia, talvez nem 3 em 3 dias também, né? Porque tem que se alimentar fisicamente e espiritualmente. E a palavra de Deus nos alimenta. Espiritualmente tem todos os nutrientes, a palavra de Deus, para a nossa vida espiritual. E a vida física nós precisamos do alimento. Se nós temos um alimento bom, temos um sangue bom. Porque o nosso sangue ele é feito exatamente do alimento. Por isso que lá está dizendo lá. Reparado por meio do alimento, para reparar pelo alimento. Mas para manter um corpo saudável, um sangue bom, tem que ser também com o alimento. É isso que nos repara, os nossos órgãos. Então, se eu me alimento de xilito, desse macarrãozinho, miojo, sei lá o que. Aí você, todo dia de rapaz, comer que isso aqui é ligeiro, é mais rápido e é mais barato. Aí daqui 2, 3 anos, 5 anos, aí tu vai ver se é barato. Começa a dar problema nos aparelhos digestivos, do respiratório, e aí vai. Já adolescente comendo miojo com refrigerante. Vocês já viram aquela história? A pessoa compra, muitas das vezes, pelo mais barato e que depois vai sair mais caro. Então é melhor comprar, por exemplo, se eu tenho uma maquinazinha de roçar e exige lá o 40, o óleo 40 para lubrificar. Então eu vou procurar comprar o melhor. Para ela não desgastar o mais rápido possível, para ela demorar o quanto mais tempo melhor. Exatamente, o reparo. Aí não, porque eu acho que o vidrinho de óleo lá é R$100, eu vou comprar um de 50. De outra marca, de outro tipo. Aí depois vai me dar um conserto na máquina que eu já fiz muita besteira. Né? E assim nós somos assim, irmão. Você vai numa feira, geralmente você vai pelo preço. Vou comprar esse aqui é mais barato. Às vezes está estragada a maçã e vai estragar outra coisa no teu corpo. As pessoas às vezes, Ellen White ela aconselha quando vai na feira, você comprar, por exemplo, frutas. Tem gente que vai pela aquela grandona, né? Parabéns, se abraçou com um monte de veneno. Quanto mais veneno, mais ela fica bonita. Aquela xoxinha, rapaz, tu não sabe comprar não, tu só compra essas coisas. Pois é, porque eu fui comprar de acordo com o princípio. Aí, o princípio geral hoje dos seres humanos é o mais bonito. Já passa desse tamanho. Aí vai lá e o veneno está todo lá. É o grande. Irmã, até a folhinha da couve, se ela tiver um furinho, ela é mais saudável do que a outra. Porque o animalzinho comeu o que rala, não tinha beleza. É boa, né? Aprenda. Irmãos, qualquer órgão, se a gente der essa ênfase aqui ainda, qualquer órgão é reparado por meio do alimento que a gente ingere. É por isso que, se você observar bem nos testemunhos, em especial nas partes que falam sobre saúde, pode reparar, pode pesquisar, não é problema estudar. Repare se aí fazer maioria na alimentação. Pode pesquisar, que toda hora você escuta falando de alimentação.
Dos outros órgãos é falado? É. Mas não é tão falado quanto a alimentação não. Por quê? Porque o reparo do pulmão vai ser feito através da alimentação, porque é de qualquer órgão. Então tudo aquilo que eu vou comer, ele vai influenciar positivamente ou negativamente em algum órgão do meu corpo. Então se eu como cenoura, diz que os alimentos de cor alaranjada, geralmente eles tendem a influenciar mais na questão da visão, né? Cenoura, Buriti. Buriti. Está com problema de visão, é só observar bem a vitamina A. Tudo amarelo. Aí eu não sei nada de vitamina, não sei nem o que é que tem vitamina A. Como é que eu vou reparar nada de minha visão se eu preciso da vitamina A e eu nem sei se isso era necessário? Aí vou cegando, cegou por falta de entendimento. Estava na fruta a cura. Meu corpo perece por falta de conhecimento, né? Aí assim, mas como eu não quero cegar, antes que eu cegue, eu vou buscar os alimentos que trabalham em cima da prevenção. Mas nós, infelizmente, levamos pancada e não aprendemos. Perigoso, né? Ciência do Bom Viver, página 295. Diz que maravilhoso é o processo que transforma a comida em... Lembrar da questão da mastigação? O processo digestivo começa na boca. É para deixar o alimento mais quebrado possível, para quando chegar no estômago, o trabalho do suco gástrico ele ser menor, ser durante menos tempo, ser mais fácil. Porque quando vai para o intestino, quanto mais quebradinho tá, intestino delgado, viu? A digestão é no intestino delgado. O intestino grosso é só para passar aquele negócio lá que vai pro lado. Olha, veja só. Tem aproveitamento. Veja só, Deus fez o ser humano com dente. Qual foi o propósito de Deus ter feito o ser humano com dente? Qual foi a lei que ele estabeleceu para os dentes? Mastigar. Aí as pessoas deixam de cumprir com esse papel dos dentes e vai querer que o estômago faça o papel dos dentes. O estômago não tem dente. A função do estômago seria outra função e não a do dente. É aí onde nós estamos perecendo, por falta de conhecimento. Se nós mastigássemos bem, será que nossa saúde não estaria melhor? Irmão, essa questão aí, por exemplo, os nossos dentes, que nem o irmão está falando aí, a digestão começa na boca. Nós temos que mastigar bem os alimentos. Por quê? Essa saliva que a gente solta da boca, ela ajuda, quando a alimentação chega, que ela vai bem triturada e vai bem umedecida com a saliva, a digestão vai ser muito mais rápida. Mas hoje o que as pessoas fazem? Isso aí é a maioria, 99% das pessoas. Eles não querem nem pegar um alimento sólido e mastigar. Ele já bota junto com o líquido, que é para descer rápido. E aquilo ali, quando chegar lá, aquela alimentação misturada, quando ela chegar lá, ela vai ter dificuldade para fazer a digestão. E pior, é quando você come uma comida, tem gente que já come com um copo d'água bem aqui do lado. E ali vai se entalando e vai jogando aquela água. E quando não é água, é um refrigerante, é um suco. Pior ainda, entendeu? Então, por isso que as pessoas ficam gordas. Justamente por causa disso. Porque você come uma comida e lasca com a água em cima, você coloca o estômago, ele vai ter que escoar aquela água todinha para poder fazer a digestão do alimento. Entendeu? Então, o correto é a gente terminou de comer, demora aí 1 hora, 1h30, 2 horas para beber água. Porque aí o estômago já fez o processo lá. Né? Ele teve um tempo para fazer o processo da digestão. Sem falar na fermentação, né? Um detalhe sobre a questão do líquido. Em especial se ele for frio. Se ele não for frio, ele já prejudica, porque ele já vai chocar com o suco gástrico. Mas se ele for frio, já é pior ainda, porque o estômago fica quente. É quentinho. É um ambiente para ele esquentar. O suco gástrico, ele é ácido. Então, é para ele desmanchar bem o alimento. Agora, detalhe. Aqui diz assim, maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue. Você já imaginou como é que vai? Comida, maçã, um exemplo, para virar sangue. A comida ela restaura, ela repara. Mas para ela reparar, ela tem que ser transformada em sangue.
Se o sangue tivesse sido feito, formado de uma alimentação saudável, esses órgãos vão ser reparados, restaurados pelo sangue bom, pela comida boa que havia sido transformada em sangue. E o sangue agora vai para cada setor, cada órgão, proporcional àquilo que ele está precisando. E quem foi que botou lei para isso? Deus. O Criador. Então ele estabeleceu, e nós não podemos fugir disso. Se andarmos em conformidade com as leis que ele estabeleceu, nós vamos ter saúde e vitalidade. Se pisarmos num desses mandamentos, é transgredir a lei de Deus e vamos ter problema, com certeza. Quer dizer uma coisa aqui, irmão? Vamos sofrer, né? A necessidade de nós viver essa reforma, essas mensagens aí, é porque vai ser muita saúde daqui para frente. Quem que não tiver saúde, ele não vai poder caminhar, não vai poder resistir não. As provas que vêm aí para nós é muito grande. E aqueles que vão fazer parte, são 44 mil, não vai ter o doente não. Entendeu? Vai ser homem sadio. E nós precisamos obedecer a lei de Deus para que Deus possa operar em nossa vida. É verdade. Verdade. Vamos isso aí. A gente orando para fazer parte de 44 mil aí. Pode. Vou cuidar da alimentação, senhor. Cuidar da saúde. Temos, maravilhoso. É o processo que transforma a comida em sangue. E se serve desse sangue para restaurar ou para reparar as várias partes do organismo, não apenas do sistema nervoso, do sistema digestivo, perdão. Eu falei sistema nervoso. Urinário, nervoso. Sabe por que muitas vezes o pessoal hoje é todo irritadíssimo? A alimentação que ele ingere, geralmente, por exemplo, diz que é melhor casa onde... Melhor bocado seco. Onde há paz, do que de repente comer o boizão e vir com ele, a ira, o ódio. E muitas vezes a pessoa fica atacada dos nervos justamente por quê? Porque a alimentação, a comida foi transformada em sangue, mas o sangue que veio dessa comida, que essa comida aqui estava contaminada. E aí vai para os nervos isso aqui, por quê? Porque esse sangue, o organismo, ele se serve desse sangue para restaurar suas várias partes. Então afeta o nervo, de repente afeta o sistema urinário, como foi falado, o sistema reprodutivo, o sistema respiratório, a respira menos. Por exemplo, toda vez eu falo isso aqui, todo mundo lembra. Você já percebeu que está respirando hoje? Porque a gente só percebe que está respirando quando a gente fala de respiração. Percebeu que a gente respira automaticamente? A gente respira conta-gotas? A gente respira. Aí quando alguém falar assim, irmão, tem que respirar. Aí lembra. Agora você já percebeu que quando você respira assim, parece que você dá tipo um choque no pulmão? Porque está acostumado a respirar bem? Agora que você... Fica meio estranho aqui, ó. O alimento que vai virar sangue, eu tenho que me preocupar. Mas peraí, mas será que essa comida que eu estou comendo, que vai virar sangue, será que ela vai pro meu pulmão? E ela vai me ajudar a respirar melhor ou ela vai me atrapalhar na minha respiração? Será que ela vai melhorar a minha visão ou vai piorar a minha visão? Porque ao passo que Deus deu vida e deu saúde, Ele também deu meio para reparar, para restaurar. Agora se eu uso errado, vai causar prejuízo àquele dom que Ele deu primeiro, né? Veja só, às vezes as pessoas ignoram a questão respiratória, por exemplo. Nós vimos aqui há tempos não muito distantes atrás, essa doença que teve aí, que teve que levar furada, né? Que só complicou a situação de muitos. Era proibido andar sem máscara em determinados locais, não é? E a lei que Deus estabeleceu para o nosso sistema respiratório. Vocês acham que uma máscara tampando a respiração livre, conforme está lá, não atrapalha? Mas quando alguém diz que atrapalha por não conhecer o assunto e por perecer tanto quanto nós perecemos por falta de conhecimento, eles ignoram. A gente vê pessoas sozinhas, via em 2 vezes.
Pessoas no meio da rua sozinhas, andando de bicicleta, só ele, com a máscara no nariz. Vocês acham que a curto prazo eles não vão ter problema respiratório? Vocês acham mesmo? Irmão, lá quando eu vou na minha chácara, no meio do mato, Tem um senhor já de idade, no meio do mato, ele de bicicleta com a máscara. Você já pensou, não tem ninguém perto dele. Quer dizer, ele acostumou tanto com aquela máscara, ele acha que aquilo ali vai proteger ele, entendeu? Ele de bicicleta no meio do interior aí, só mato, sem ninguém por perto, e ele com a máscara. E a lei estabelecida por Cristo, porque cada órgão nosso foi estabelecido leis. E nessa lei da parte respiratória, está escrito dizendo que nós devemos, como ser humano, respirar livremente e ar puro. Você coloca uma máscara sobre o rosto, você vai respirar o quê? Oxigênio puro? Ou aqueles venenos que já tinha saído? Gás carbono. E você bota para dentro de novo. Como é que vai ficar seu sangue? Se a alimentação ruim, o teu sangue vai ser ruim, imagina um veneno que já está saindo aqueles restos de dentro de ti para ser jogado fora e ser renovado com um novo ar. Aí tu lança o ar, que já é o veneno que já está vindo de dentro para fora, para tu sugar ele de novo. Aí tu fica vicioso nessa questão todos os dias andando de máscara. Aí vai dizer que esses homens estão certos. Nós temos o direito de discordar. É isso que Deus deu para nós, liberdade. Agora, a vida, para mim, em primeiro lugar. E agora, a liberdade de viver, nós temos que ter. Amém. Aproveitar o ensejo, né? Quando surgiu essa questão de usar máscara ou não usar máscara, surgiu um bocado de estudos aí que o pessoal saiu falando, né? Alguns eu fui atrás, não fui muito, que é muita coisa. Mas geralmente quando há e estudos conflitantes, estudos que um falavam que era bom e outros estudos que falavam que era ruim. É igual você vai no médico, às vezes você vai no médico, o médico diz assim, você tem isso. Aí você vai no outro médico, o médico diz, você não tem, você tem isso. Você acredita em quem? Se um médico falou que tem, um médico diz que não tem. Né? No caso, quando há questões conflitantes, em especial nessa área de saúde, quando os médicos falam, a gente tem o espírito de profecia bíblica para poder orientar. Perceba uma coisa, não vou pedir para ninguém botar a mão na cara, não, porque ninguém aqui é marionete, né? Quando a gente respira, percebeu que é frio? É um pouco frio? Até quando é quente, às vezes ainda é um pouquinho frio. Você respira? É frio. Quando ele sai, hein? Quando sai é quente, percebeu? É tanto que embaça, né? Se você fizer assim, perto de um vidro de um carro, por exemplo, embaça, porque ele ali é o CO2, né? O gás carbônico. Agora você fica olhando isso aqui. Você percebe que o ar começa a entrar quente, ele entra mais frio não. Porque já não é oxigênio que está entrando não. É gás carbônico. O gás carbônico que saiu, que ele está preso aqui, que ele não... Ó, você vê aqui, ó. Saiu já, ó. Tá puro. Quando você prende ele, fica todo aqui, você respira de novo para dentro. Sabe o que é que isso faz com o sangue? Deixa o sangue ácido. O gás carbônico ele vai acidificar o ar, porque vai entrar. Só que ele também vai acidificar o sangue. E o sangue vai para onde? Maravilhoso é o processo que transforma a comida em sangue. E se serve desse sangue para restaurar as várias partes do organismo. O sangue vai para onde? Para as várias partes do organismo. Algo que se dá bem nesses locais ácidos é o câncer. Né? Se propaga em meio de ácido. É propício, lugar ácido. Então a questão é, peraí, se eu respirar com a máscara é um benefício ou um prejuízo? Mas peraí, pegue, não vou nem pegar texto não, pegue a natureza, o natural. Quando você respira assim, é melhor ou pior do que quando você bota uma máscara, mesmo que você vai fazer um serviço, mexer com pintura? Quando você tira isso aqui, tá todo suado, você está agoniado para caçar um lugar para respirar, porque não é natural. A questão do sol é um negócio que hoje em dia o pessoal parece quase com medo. Olha o câncer. Pode sair não, que senão pega câncer de pele. De mim, para pegar um câncer de pele tem que ser muito pesado. Se a alimentação for boa, já evita mais, né? Quando teve esse período da pandemia, né? Aí, em meados de 2020, dizia-se assim, não é bom sair de casa. Aí, quando a gente foi dar uma olhadinha no estudo que teve, se eu não me engano, no Paraná, aí no Paraná mostrou que as pessoas que estavam mais tempo dentro de casa foram as que mais pegaram
As pessoas que pegaram mais sol, não estou nem vendo para sair abraçando e se pegando todo mundo, não. Mas saíam mais, pegavam sol, respiravam ar puro, foi feito um estudo. Opa, peraí. Esse pessoal que está pensando por quê? Se o cientista lá disse que não era para sair, só que o cientista diz assim, diz que sol é um dos remédios naturais, viu? Sol. Aí, peraí, mas o cientista disse isso, aí um cientista disse que não é bom sair, outro disse que é bom sair. Ele está conflitante aqui. Deixa eu ir para os textos. É bom ou ruim pegar sol quando está doente? Quando você está doente, a minha mãe teve um tempo que ela passou, foi 3 semanas, comendo e vomitando. 3 semanas que ela estava delirando já. E eu quase, né? Porque eu não conseguia dormir. E foi o que a gente fez um dia. Ela tomou um sorozinho lá e ela meio desanimada. Eu digo, rapaz, eu quero ainda sem querer, mãe, bora bem aqui. Botei na porta de casa, enganchou um soro no Noripurum, lembra, Fabi? Um soro no Noripurum bem na porta, assim, vai ficar aqui. Bora pegar um sol. Deu de tarde. Assim, não tava pulando, né? Mas tava bem melhor, eu digo, oxi. Aí, o bom é não pegar sol, eu digo, como é que é, sabe? Hoje em dia, que as crianças são criadas geralmente em apartamentos, em lugares onde não pegam sol, quem é mais saudável hoje? As crianças de hoje ou as crianças de antigamente? Por quê? Eu não preciso de estudo científico nenhum. Pode vir doutor, PhD de moço. É só observar. Ciência na observação. Observa aqui como é que é as crianças de antigamente. Forte, que comia era barro. É só observar quem vivia mais. Se o pessoal do passado ou do presente. Que era mais saudável, né? Que é mais saudável. Era muito diferente. Agora faz a comparação. A média hoje 75, foi lá 75, 80. Mas no passado, a média. Olha o homem que mais viveu, 969 anos. Agora compare 969 anos para quem vive 70, 75. E olha lá quando chega, né? Quando chega. É cancerifado ainda, né? Então, irmãos, essa questão aqui toda é para a gente entender, e de forma simples, além dos textos, se a gente olhar o próprio âmbito natural em que a gente vive. Tem coisas que a gente não precisa, irmão. Tem que ver, o médico tem que falar isso aqui para mim. O médico tem que falar para mim que é bom beber água. Se o médico disser para você que é ruim beber água, você vai parar de beber água? Se o médico disser assim, ó, você tem que parar de comer, senão você morre. Se eu parar de comer, eu não morro não. Digo, outra lei da saúde, dá uma ênfase aqui. Por exemplo, você que vai fazer uma construção. Nós somos a construção divina, que habita em nós. Mas nós queremos fazer uma construção física para nós habitar. Qual é o conselho na lei natural? Fazer ela fechada ou fazer ela ventilada, para pegar vento e sol? Por quê? Porque faz parte da lei física que Deus estabeleceu para o homem. Mesmo para ele habitar em algum local, tem que ter o ar puro e tem que ser o sol, que são 2 remédios natural. Que o homem pode se livrar de muitas doenças, só pegando sol e ar puro. Mas o que acontece? Às vezes a gente se toca numa casa que não tem janela, não dá vento, não dá sol. Aí vai ficar amarelo, vai dizer, não sei porque que eu estou amarelo. Vai perder a força. Ah, não sei porque eu estou sem força. Aí vai estar doente, não sei porque eu adoeci. Você está entendendo como é que é o ser humano? Mas Deus já tinha estabelecido leis para cada órgão do corpo. Até para a nossa convivência em um determinado local, nós não podemos esquecer desses remédios divinos. Agora, se eu me toco, que, por exemplo, não vou mais não, na minha família mesmo tem gente que a gente faz a janela e eles fecham a janela. Dorme de janela trancada, não abre para nada. Não demora muito não, você vai sentir aquele cheirinho de mofo. Aquilo é prejudicial demais para a saúde. Você faz a janela para correr o vento mesmo e entrar o sol, para você ter saúde. Quando você for fazer uma casa dessa aqui, você já lembre. Eu tenho que fazer bem ventilado, o mais ventilado possível. Que entre também bastante sol. Porque o mofo não se dá bem com o sol. Não. Você pode olhar toda a cadeia, por exemplo, toda a prisão, ela fede. Não sei se vocês já entraram em presídios. Fede.
Às vezes você tem uma casa, morando numa casa, mas é fedida. Porque não entra sol, não entra ventilação. E já é contrário à lei de saúde. Aí, resultado, doenças. E o que mais? Morte. É o que ocorre. Acho que o Marquinhos deve ter essa experiência também, né? Não, só. A gente que vai fazer algum serviço aí de forno, chega num quarto e não falta, não aguentar. Como é que a pessoa consegue dormir num quarto daqui, né? Reformar um quarto? Ali é como se você tivesse entrado numa prisão. É daquele jeito mesmo. Um detalhe interessante. É aí onde eu falo a questão do alimento carne. Irmão, o estômago, a quantidade de ácido do estômago, o pH do sangue, na parte do estômago aqui, ele é tão ácido que ele foi feito já de modo propício para ingerir a carne. Para digerir a carne. Não. Ele se adaptou. Eu vou citar aqui Ele foi forçado a isso. Vou citar o de Alcântara aqui, mas não é ofensivamente não. Eu lembro que antigamente o de Alcântara morou lá perto de casa, né? Na casinha que na hora que a gente chegava na porta. Eu lembro que o moço não entrava, né? Chegava na porta aqui, aí o moço não dá cadeira, concentrar aqui fora. E ele estava lá dentro nem sentia, né, Diego? Ele falava assim, não, moço, não tô sentindo não. Eu digo, não tô sentindo não. Não. Você sentiu, parece que assim, ele gosta de falar essa linguagem, o ar parece engrossava, né? Você assim. Só que ele, tanto tempo lá, ele adaptou-se. Aí você pensa que o pulmão não estava sofrendo? Ele mesmo reclamava de vez em quando. Disse que quando ele foi lá pro Pará, ele disse, rapaz, parece que meu pulmão aumentou assim a potência, assim. Por quê? Porque para quem estava acostumado num local, o pulmão dele foi se adaptando. Ele foi ficando... Se a pedra se comprimindo mais. Ele disse, meu amigo, eu vou respirar o tanto que está aqui, o tanto que eu aguento até não morrer. Agora, quando se libertou, ele disse, agora dá para respirar direito. Às vezes, nosso corpo se adapta a situações que não foram feitas para ele. A gente está forçando ele. Disse, não, eu vou botar um refrigerante para dentro, ácido. Pega um litro de refrigerante e bota, taca todo para dentro. Você for dar uma agonia nisso aqui, que o estômago já é ácido. E aquela ácida chega, falta aqui assim em cima. Ácido. Refrigerante ácido. Pega a ferramenta enferrujada e bote. Porque não é próprio, o corpo se adapta. Né? Eu sei que não vai dar tempo para falar nem a metade, mas a questão da carne. Você vê muitas pessoas falando de carne, até mesmo especialistas, e eles dizem que, por exemplo, o cachorro, a diferença do intestino do cachorro com o intestino humano. O do cachorro, eles dizem que foi feito apropriado para receber carne. Vocês acreditam nessa história? Não, porque no começo não era assim, não. No começo não era assim, ele se adaptou. Não que o animal também não foi feito para comer carne, não. Não, a onça, o leão não foram feitos para comer carne, não. Não, o cachorro, o lobo, a hiena não foram feitos para comer carne. Eles não comiam uns aos outros. Quando tudo foi feito perfeito, eles não comiam uns aos outros. Come hoje. Por causa de quê? Do maldito pecado. O ser humano foi feito perfeito, mas os animais também foram feitos perfeitos. Tudo que Deus fez era bom. Aí está nessa condição que vocês veem hoje. Agora, vai voltar como? No final nós vamos ser restaurados segundo o que nós esperamos. Né? É a nossa esperança. Mas como nós vamos voltar? Para o princípio ou nós achamos que vamos voltar para onde? Tem que ser para o princípio. É para o princípio. No princípio comiam uns aos outros? Existia morte? E no final da restauração ocorreu o quê? A mesma coisa. Então, para mim não matar os animais, por exemplo, eu vou deixar de fazer o quê? Comer carne, porque ninguém come animal vivo. Até mesmo quem fica mordendo uns aos outros são seres humanos. Né? Mas, infelizmente, as pessoas não abriram o entendimento para isso. É como dizer, mas uma carne é gostosa mesmo. Quem é que vai dizer que o gosto da carne é ruim? Entre carne e verdura, o desejo seu, estou dizendo seu. Era melhor, o que é melhor? A verdura ou a carne? Qual é o mais gostoso? Não tenho vergonha de dizer isso não. Agora, qual é o mais prejudicial? É simples, é só a gente abrir a percepção e deixar que Deus esclareça a gente.
Eu lembro que o pessoal pegava muito meu pé quando eu passava. Eu, às vezes passa no centro assim, aí vem um cheiro, né? Eu digo, é cheiro bom, mas é cheiro de carne. Eu digo, mas a carne temperada e assada aqui, né? Se pega ela purinha, sem nenhum tempero, sem nada, eu digo, vai lá, assim. O que cheira é o tempero. Eu digo, tá cheiroso, vai dizer que tá fedendo. Como ela é crua pra ver? Hipocrisia medonha, né? Pra gente fechar, irmãos. Salmo 139, no versículo 14, diz assim. O salmista diz assim: eu te louvarei, falando a Jesus Cristo, porque de um modo assombroso, que eu olho assim, rapaz, você pega um cientista, o cientista estudou rim, estudou pulmão, estudou intestino, ainda não chegou no fim, nem vai chegar. Aí você pega o ser humano e bota para estudar o cérebro, só, isso que as outras, estuda só o cérebro. Você pode dar bilhões e trilhões de anos que o ser humano chega no fim. Foi de um modo assombroso, que causa espanto, que o cientista hoje, quando descobre assim, uma vírgulazinha, aí diz, nossa, olha como é que funciona, é uma reportagem que sai no mundo todo, Prêmio Nobel de Ciência. Vocês lembram do texto anterior, bem no início, que a gente falou dos músculos, das veias, lembra? Que o Senhor escreveu a sua lei em cada órgão. Os cientistas vieram descobrir agora, há pouco tempo, que o ser humano em cada lugarzinho dele tem o DNA, o DNAzinho lá, está o nome, aquelas 4 letras do tetragrama. O que ele descobriu? O que já está escrito. Volta a escrever o seu nome na obra, né? Exatamente. A forma como Deus fez o ser humano foi assombrosa. Toda a obra da mão de Deus foi feita perfeita. Mas mais perfeita do que essa aí, ó. Essa aí foi assombrosa. Foi maravilhosa a forma de como o homem foi feito. Que nós não valorizamos. E nós não damos a glória merecida àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Então eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma. Põe interrogação aqui. Sabe muito bem disso, né? Irmão? Põe interrogação aqui. Será que a nossa alma sabe tão bem assim? Será que o Tiago parece que nem sabe disso, né? Um material propício, né? Como o culto é de ação de graça, né? Uma felícia, e como é o culto que nós fazemos de ação de graça a Deus em honra a Ele todo sábado, propício, né? Nós tivemos muito motivo assim, muita coisa que nós vimos aqui. Rapaz, mas como nós temos motivo para agradecer a Deus, né? Nós somos gratos a Ele se fôssemos agradecer por um pontinho desse aí. E às vezes a nossa mente, Deus só derrama tanta bênção sobre a gente, e a gente às vezes esquece de agradecer. Mas aí está a irmã agradecendo pelo culto feito aqui na casa dela. Eu sei que cada um dos irmãos estão agradecidos também. Feliz também por ela. Exatamente. Só pela vida a gente é agradecido, pela da gente e pela dos irmãos. É como se a gente estivesse vivendo a mesma vida juntos. Amém. De um modo assombroso fomos feitos. Imagine quão mais assombroso, no bom sentido, é aquele que fez. Se nós somos tão assombrosamente perfeitos ao sermos criados por Deus, imagina quanto mais assombrosamente perfeito e poderoso é aquele que criou. Se a nossa obra é complexa, demonstra uma inteligência, imagine aquele que criou. Quando você pega uma obra muito bonita, você diz aqui tem que ser uma pessoa muito inteligente para ter feito. Quem foi o artista aqui nesse mundo que já fez um homem ou uma mulher? Nem o diabo não tem esse poder. Mas Deus nos fez assombrosamente perfeitos e muito bem. Que Ele seja louvado por nos ter feito e ainda por nos salvar também. Né? Glória ao seu Glória ao nome. nome do Senhor. Passa aí para ele. Nosso amado Deus,
nosso soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nossa gratidão a Ti pelo cuidado que o Senhor tem a cada dia com cada um de nós. Em especial por este momento, Senhor, que passamos estudando as Tuas santas palavras, assuntos tão maravilhosos, Senhor, que nós não compreendíamos. O Teu amor é perfeito, Senhor. Amém. Que possamos crescer cada dia no Teu conhecimento, na Tua graça. E assim podemos Te louvar com muita alegria. Amém. Somos gratos também pela irmã que aqui mais um dia completo, mais um ano de vida, porque o Senhor cuidou bem dela. Amém. Te louvamos por tudo e em Teu nome santo que Te adoramos. Amém. Amém. Cada um de nós completamos mais um dia, né? Sim.